Boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais uma aula de ciências, né? Hoje estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, só temos a agradecer, né? A cada dia que nós conseguimos alcançar. Bom, então hoje na nossa aula de ciências eu quero que vocês abram o livro na página 54. Na aula passada, nós falamos sobre biodiversidade, lembram? Pois é, nós falamos sobre os animais, né? E eu pedi para que vocês fizessem uma tarefa, uma pesquisa. Bom, eu não vou dar a resposta da pesquisa ainda hoje, só na próxima aula, tá? Porque tem muitos alunos que ainda não me enviaram. Então, deixa eu receber a maioria. Quando eu receber, aí eu coloco a resposta na aula seguinte. Bom, então, abra um livro na página 54, como eu falei, no livro de ciências, onde nós vamos falar hoje sobre grupos de seres vivos. Bom, então aí nós vamos estudar hoje 3 grupos, que são os grupos das bactérias, dos protozoários e o grupo dos fungos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses grupos. Bom, então acompanha aí a leitura que diz o seguinte: vários cientistas sugeriram formas de classificar os seres vivos em grupos. A seguir, você conhecerá alguns desses grupos. Lembram que vocês separaram lá em uma aula, uma atividade, uma experiência que eu pedi para separar os botões? Nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos classificando, né? Botões, separar botões grandes dos pequenos, os botões com 4 furos, os botões com 2 furos. Então, tudo isso é o que? É uma classificação. Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui, nós vamos conhecer. Os cientistas já classificaram um grande número de seres vivos. Então, vamos conhecer 3 desses grupos. Bom, o primeiro deles é o grupo das bactérias. Como diz aí? Como vimos, as bactérias são seres microscópicos formados por apenas uma célula simples, uma célula. Com a invenção dos microscópios, foi possível visualizar as bactérias com detalhes e estudá-las mais profundamente. Então, veja aqui, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, os tipos de bactérias, cada um tem uma forma, né, um formato. Logo nessa primeira aí, nós temos, né, lactobacílio, que é uma fotografia obtida por microscópio eletrônico e colonizada artificialmente. Ampliação aproximada de 17.000 vezes. Olha só, então a gente pode ver, observar que para a gente poder ver este formato foi preciso aumentar em 17.000 vezes. Ou seja, é muito pequena, a gente não consegue ver a olho nu, só consegue ver mesmo com um aparelho. A segunda imagem, um Streptococcus sp, fotografia obtida por microscópio eletrônico e colonizada artificialmente. Ampliação aproximada de 12.000 vezes. Bom, então, para a gente poder identificar, observar, foi preciso, né, aumentar o tamanho muitas vezes, muitas mil vezes. E abaixo nós temos mais 2. Logo a primeira aí é um víbrio Scholler. É uma fotografia obtida por microscópio eletrônico também, colonizada artificialmente, ampliação aproximada de 6.000 vezes. E, por último, nós temos uma Leptospira, né? SP, também a fotografia obtida por microscópio. Olha só o formato dela. Eletrônico e colonizada artificialmente. Ampliação aproximada de 25.000 vezes. Nossa, essa aqui é muito, muito, muito pequena. Então, como ele diz aí, que algumas bactérias podem causar doenças, né? Como a do tétano, né? E o cólera. Entretanto, existem bactérias que são utilizadas pelas pessoas, como os
lactobacilos, que participam da transformação do leite em queijo e iogurte. Então, a gente pode observar que cada uma delas tem o seu formato e tem também as suas funções, certo? Tem das bactérias. Então, existem as bactérias que são benéficas à saúde e também aquelas que podem fazer mal, que podem causar doenças. O grupo dos protozoários. Diz que os protozoários, assim como as bactérias, são seres vivos formados por uma única célula, unicelular, que é chamado. Como essa célula é mais complexa do que a das bactérias, esses seres são classificados em grupos distintos. Muitos protozoários vivem em ambientes úmidos e aquáticos. Bom, então aí na primeira imagem, olha só. Nós temos aí um paramécio, né, fotografia obtida por microscópio óptico, ampliação aproximada de 480 vezes. E logo mais à frente nós temos aí uma ameba. Olha só o formato da ameba, que é uma fotografia obtida por microscópio óptico também, ampliação aproximada de 300 vezes. Olha só o tamanho, né? Aliás, a forma, como é a forma da ameba. Cada um tem a sua formazinha. Que podem, né, nos casar, ou seja, elas são de ambientes, né, úmidos ou aquáticos. Então, temos que ter cuidado bastante. Alguns vivem no interior do corpo de animais. É o caso, por exemplo, do protozoário, que vive dentro do cupim. Nós temos aí, olha só. No intestino do cupim vive o protozoário Trichonininfa, né? Campanula. À direita no detalhe aqui, ó, nós temos, olha só, verde aí. Como é que é o formato dele? É uma fotografia obtida por microscópio óptico, ampliação aproximada de 180 vezes. Existem, porém, alguns protozoários que podem invadir o corpo humano e provocar doenças, como as doenças de Chagas e a malária. Nesses casos, os protozoários vivem uma parte da vida deles no interior do corpo humano e outra parte no interior do corpo de certos insetos. Bom, então por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter higiene, sempre bastante. Cuidado, manter os cuidados com a nossa higiene, com a água que nós consumimos. Está sempre filtrada, tratada e também com as mãos, com os nossos alimentos. É importante que a gente mantenha tudo limpo antes de consumir. Bom, aí logo na página seguinte, nós temos o grupo dos fungos, na página 56, que diz que os fungos podem ser formados por uma única célula, por várias células também, ou por várias, ou seja, a maioria desenvolve-se em lugares úmidos, olha só, também tem a ver com umidade. O fungo, né, observando aí essas duas imagens, olha só o modelo. No primeiro, nós temos o cogumelo, uma forma comum de fungo em solo úmido. E logo mais à frente, nós temos o cogumelo orelha de pau, em tronco de árvore caída. Então, qualquer lugar que esteja úmido já é um local apropriado para, né, os fungos, para que eles possam se proliferar, possam aumentar. Bom, então vamos comentar aqui um pouquinho, só um pouco de conhecimento a mais, né? Que existe também espécies de fungos que são unicelulares, como eu já falei, uma única célula. Por exemplo, que é o fermento usado na fabricação de pães. E na página 50 tem uma foto, né, de um fungo do Penicillium sp, que é o que produz a penicilina, que foi o primeiro antibiótico usado no combate a infecções bacterianas. Então, também existe, né, espécies de fungos que podem causar algumas doenças. Temos que ficar bastante atentos.
Fungos, né, são muito importantes, assim como várias espécies de bactérias, para o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, logo aí abaixo nós temos, né, outra imagem de fungos em um pedaço de pão ou de bolo. E assim, fungo também se desenvolve sobre a matéria orgânica, como as frutas e pães. Observe a imagem ao lado, que é um pedaço de pão. A gente observa que a gente parte o pão e deixa aí descoberto vários dias, ou bota dentro de um depósito, tampa e deixa. Daqui a uns 3 dias você abre o depósito, você vê que está todo preto, né? Então, o champignon, o chiquete e o shimeji são fungos comestíveis bastante apreciados. Há também outros tipos de fungo que podem fazer mal à saúde. Por isso, não coma nenhum tipo sem ter a certeza de que ele é comestível. Então, temos que primeiro conhecer e saber aqueles que nós podemos comer ou não. Aí temos aí na imagem, né? Tem uma descrição que diz assim: bolor do pão nada mais é do que um fungo. No detalhe, é possível visualizar algumas de suas estruturas. Ampliação aproximada de 4 vezes. E logo abaixo nós temos aí, ó, o champignon, um tipo de cogumelo, né? O cogumelo shiitake e o shimeji, né? Que é um tipo de cogumelo também. Bom, e logo mais abaixo temos uma pequena descrição. Além dos fungos venenosos, existem os que podem causar no ser humano doenças chamadas micoses, que são aquelas coceiras, aquelas manchas que saem na pele. Essas doenças afetam a pele e às vezes alguns órgãos internos do corpo. Então, temos que ter bastante cuidado com tudo isso, tá bom? Então, é importante que vocês vejam, né, os fungos como agentes que participam na decomposição, processo, né, que é fundamental para a ciclagem, né, da matéria. Então, a gente conclui que tanto as bactérias como os protozoários ou os fungos, eles são importantes para que nós possamos viver em harmonia com a natureza. Eles também ajudam na decomposição, mas nós temos que ter cuidado, né? Sabermos que alguns deles podem causar doenças. Então, nós temos os dois lados, observar. Termos esse cuidado, né, de saber quais são os lugares onde eles crescem mais, qual é a maneira, realmente conhecê-los e saber evitar, né? Bom, então aí na página 57 temos uma atividade que eu quero que vocês respondam essa atividade. São 3 questõezinhas, tá certo? Bom, então é isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Bons estudos, façam as tarefinhas direitinho e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.